A lição de domingo foi a lição 2, onde nós estudamos sobre o avivamento no Antigo Testamento. Aqueles que estão acompanhando a revista da CPAD, a lição 2 tratou-se sobre o avivamento no Antigo Testamento. A verdade prática, ela diz que a Bíblia revela que Deus responde ao seu povo com muitos avivamentos como resposta às orações e súplicas. O texto áureo foi Êxodo capítulo 34, versículo 10, a parte A. Então disse: eis que eu faço uma aliança, farei diante de todo o teu povo maravilhas que nunca foram feitas em toda a terra, nem em nação alguma. Nós vimos sobre 3 tópicos, panorama dos avivamentos no Antigo Testamento. Nós vimos sobre confissão de pecados e retorno à palavra de Deus, e vimos sobre o avivamento e a palavra de Deus. Nós observamos que o avivamento no tempo de Moisés foi um exemplo. Quando o povo estava escravizado no Egito, Deus levanta Moisés para o libertar. Deus o chama, capacita, prepara, incendeia seu coração e o envia. Êxodo 7:7, a Bíblia diz: era Moisés de 80 anos e Arão de 83, quando falaram a Faraó. O mesmo Deus que usou Moisés com 80 anos, foi o mesmo Deus que usou Josias. Segundo Reis, capítulo 22, versículo 1. Tinha Josias 8 anos de idade quando começou a reinar, e reinou 31 anos em Jerusalém. Sua mãe se chamava Gedida e era filha de Adaias de Boscate. Em Êxodo capítulo 3, versículos 4 e 5, nós vemos Deus falando com Moisés do meio da sarça, vendo o Senhor que ele se voltava para ver. Veja o interesse de Moisés. Deus chamou a atenção de Moisés. A Bíblia diz: Deus do meio da sarça o chamou e disse: Moisés, Moisés. Ele respondeu: eis-me aqui. Deus continuou: não te chegues para cá, tira as sandálias dos pés, porque o lugar em que estás é terra santa. Vimos o exemplo de Samuel, depois que perdeu-se a arca e se foi a glória. Samuel exorta o povo a arrepender-se e voltar-se para Deus. O que acontece quando Deus lhes concede uma vitória? 1 Samuel 7:2, 1 Samuel 7:3, 1 Samuel 7:5, 1 Samuel capítulo 7, versículo 10, a Bíblia diz: enquanto Samuel oferecia o holocausto, os filisteus chegaram à peleja contra Israel, mas trovejou o Senhor aquele dia com um grande estampido sobre os filisteus e os aterrou de tal modo que foram derrotados diante dos filhos de Israel. Versículo 12 do mesmo capítulo 7, 1 Samuel, a Bíblia diz: tomou então Samuel uma pedra e a pôs entre Mispa e Sem. Ele chamou Ebenezer e disse: até aqui nos ajudou o Senhor. Vimos sobre o exemplo de Josias diante de uma situação crítica da nação. Josias promove uma reforma religiosa e durante uma vistoria no templo ele encontra o livro da lei. A reforma agrada a Deus, que derrama um avivamento na nação. Josias era incomparável por sua sinceridade e zelo em levar a cabo a obra de reforma do país. Vimos que segundo Reis capítulo 23, versículo 25, diz que antes dele não houve rei que lhe fosse semelhante, que se convertesse ao Senhor de todo o seu coração, de toda a sua alma, de todas as suas forças, segundo toda a lei de Moisés. E depois dele nunca se levantou outro igual. O versículo 8, do capítulo 22 de segundo Reis, Hilquias acha o livro da lei. Então disse o sumo sacerdote Hilquias ao escrivão Safã: achei o livro da lei na casa do Senhor. Hilquias entregou o livro a Safã e este o leu. O livro estava perdido, como algumas igrejas que perdeu
o livro há muito tempo. Vimos a reforma que Josias fez, capítulo 23 de 2 Reis, versículo 7. Também derribou as casas da prostituição cultual que estavam na casa do Senhor. Olha a situação que o povo se encontrava. Onde as mulheres teciam tendas para o poste de ídolos. Mulheres tecendo tendas a poste de ídolos dentro da casa do Senhor. Hoje, alguns estão tomando café como se a igreja fosse uma cafeteria, um Dunkin' Donuts, um Starbucks. Alguns estão com telefone, iPad, em Facebook, em Instagram, dentro da igreja, no horário do culto, como se a igreja fosse uma lan house. Josias fez com todo o seu coração, com toda a sua alma, com todas as suas forças, isto é, com todo o seu vigor, toda a sua determinação, toda a sua bravura, com todo o seu ser. Ele o fez de acordo com toda a lei de Moisés. Em tudo que fez, ele se conformou com o padrão de Deus. Infelizmente, 22 anos depois, Jerusalém foi completamente destruída. 22 anos depois da reforma dos dias de Josias, do que Deus fez através do rei Josias. Povo, Jeremias 22, versículo 18 e 19 diz: portanto, assim diz o Senhor acerca de Joaquim, filho de Josias, rei de Judá: não lamentarão dizendo, ai meu irmão, ou ai minha irmã, nem o lamentarão dizendo, ai Senhor, ou ai sua glória. Como se sepulta um jumento, assim o sepultarão, arrastá-lo-ão e o lançarão para bem longe, para fora das portas de Jerusalém. Felizmente, Joaquim, filho de Josias, não seguiu os caminhos do Senhor como o seu pai Josias. Vimos sobre Neemias, chamado a promover um dos mais belos avivamentos do Antigo Testamento, quando soube da situação da cidade de Jerusalém, lamentou, chorou e por 4 meses orou a Deus a favor do seu povo. O avivamento através do ensino, Neemias recomendou a leitura da palavra pausadamente, explicando o texto para que o povo entendesse o que Deus requeria de suas vidas. E o povo entendeu. Resultado, sobreveio um poderoso avivamento sobre o povo. Vemos Esdras no púlpito de madeira, abrindo o livro, lendo o livro e explicando o livro. Avivamento? Avivamento, podemos dizer, é o Espírito Santo enchendo um corpo, prestes a tornar-se um cadáver. Esse é um resumo do que estudamos ontem, na segunda lição, sobre avivamento no Antigo Testamento. Venha você também fazer parte da melhor, da maior escola de todo mundo, a escola bíblica dominical.